E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, aborda como a Rússia está se reposicionando no Oriente Médio após a queda de Assad na Síria. A influência russa enfrenta desafios enquanto Moscou tenta manter suas bases militares estratégicas e se adaptar às mudanças regionais. Analisei também a situação no conflito na Ucrânia, destacando perdas de tropas e equipamentos. A Rússia enfrenta uma resistência feroz, enquanto a Ucrânia intensifica seus ataques estratégicos para enfraquecer a logística russa. Explorei como a Ucrânia realiza ofensivas em territórios russos, atingindo infraestruturas estratégicas. Esses ataques são uma resposta às ações de Moscou, elevando as tensões e testando os limites do envolvimento internacional. A introdução do míssil Oreshnik pela Rússia é outro ponto-chave. Essa nova arma reflete os esforços de Moscou para demonstrar força, enquanto especialistas discutem seu impacto real no equilíbrio de poder global. No fronte leste da Ucrânia, forças russas buscam avanços em Donetsk, Kupiansk e Pokrovsk. A resistência ucraniana continua a dificultar esses esforços, criando uma batalha intensa por posições estratégicas no Donbass. A participação de tropas norte-coreanas no conflito traz uma nova dinâmica, enquanto Moscou tenta consolidar ganhos no campo de batalha. Analistas avaliam a eficácia dessas forças em um cenário cada vez mais complexo. Vou explicar a relação entre Rússia e Belarus, destacando a introdução do Oreshnik em território bielorrusso. Essa parceria estratégica gera críticas e aumenta as tensões com o Ocidente. Vou falar também do impacto da política europeia no apoio à Ucrânia. Lideranças como Friedrich Merz propõem novas alianças estratégicas, enquanto a Europa busca se preparar para possíveis mudanças na política dos Estados Unidos. E de ontem para hoje, as tensões no Estreito de Taiwan explodiram. A China intensifica manobras militares, enquanto Taiwan reforça sua defesa e estreita laços com aliados ocidentais, incluindo os Estados Unidos. Por fim, vou falar do ataque brutal da Ucrânia com mísseis de longo alcance americanos e britânicos. Putin foi pego de surpresa quando achava que Zelensky estava quase aceitando um acordo de paz, cedendo o território conquistado. Parece que a vingança russa contra a OTAN vai ser brutal. Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra, e se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. O Kremlin minimizou o impacto da queda de Assad, líder sírio, na influência russa no Oriente Médio. Dmitry Peskov afirmou que a prioridade é o conflito na Ucrânia, mas a Rússia mantém contatos com os novos líderes sírios para proteger suas bases militares e diplomáticas. Desde 2015, Moscou apoiou Assad na guerra civil, ajudando-o a vencer grupos terroristas. Contudo, sua queda recente abalou os planos russos. Apesar disso, o Kremlin reforça sua presença militar em Tartus e Khmeimim, essenciais para a estratégia no Oriente Médio. A guerra na Ucrânia, descrita por Putin como operação especial, segue como prioridade russa. O governo destaca a necessidade de proteger seus interesses de segurança e assegurar a estabilidade em suas áreas de influência, especialmente na Síria. A relação entre Moscou e Damasco remonta à Guerra Fria, quando a Rússia reconheceu a independência síria em 1944. Essa parceria estratégica garantiu à Rússia um ponto-chave no Oriente Médio, mesmo com a recente queda do regime de Assad. Após a queda do regime, a Rússia pediu ajuda à Turquia para retirar tropas da Síria, planejando transferi-las para regiões controladas por Ankara antes de trazê-las de volta ao território russo, mantendo, no entanto, o controle de bases como Tartus. A ofensiva que derrubou Damasco encerrou o domínio de Assad após 24 anos no poder. A Rússia, fiel aliada, concedeu asilo à sua família, reforçando seu compromisso histórico com o regime sírio mesmo em meio às adversidades. O Kremlin destacou que o apoio à Síria foi essencial para estabilizar a região frente às ameaças extremistas. Contudo, a situação atual exige novas abordagens para preservar os interesses estratégicos da Rússia no Oriente Médio. Moscou reiterou que continuará o diálogo com países da região, priorizando a segurança de suas bases militares e missões diplomáticas.
Essa estratégia visa sustentar sua presença no Oriente Médio, mesmo com o foco no conflito ucraniano. A recente reviravolta na Síria testa a resiliência da influência russa na região. Moscou busca garantir que sua posição não seja enfraquecida, reforçando alianças estratégicas e monitorando de perto os desdobramentos locais. A resposta russa aos ataques israelenses nas colinas de Golã reflete sua tentativa de se manter como mediadora no Oriente Médio, equilibrando suas ações entre as demandas locais e a pressão do conflito na Ucrânia. De acordo com o último relatório divulgado pelo Estado-Maior-Geral das Forças Armadas da Ucrânia e negada pelos russos, então vai de cada um aqui acreditar ou não, a Rússia já perdeu cerca de 757.340 soldados. Esse é o número desde o início do conflito, em 24 de fevereiro de 2022. Apenas no último dia, 1.400 baixas foram registradas entre as forças russas. Além das perdas humanas, o relatório detalha um impressionante número de equipamentos destruídos ou capturados. Entre os itens mencionados estão 9.526 tanques, 19.616 veículos blindados de combate, 31.073 veículos e tanques de combustível, além de 21.067 sistemas de artilharia. O levantamento ainda aponta que a Rússia perdeu 1.253 sistemas de foguetes de lançamento múltiplo, 1.023 sistemas de defesa aérea, 369 aviões, 329 helicópteros, 20.111 drones, 28 embarcações e até mesmo um submarino. Conforme reportado anteriormente pela Ukrinform, até a noite de 10 de dezembro, 199 combates entre forças ucranianas e russas ocorreram nas linhas de frente. Esses dados destacam a intensidade do conflito e a escala das perdas enfrentadas pela Rússia ao longo do período. A Ucrânia realizou ataques a um porto russo no Mar de Azov e a depósitos de petróleo em Briansk, causando incêndios. Moscou afirmou que tais ações refletem uma escalada do Ocidente, agravando tensões entre os dois países em meio ao prolongado conflito. Os ataques noturnos em Briansk foram relatados por fontes russas e ucranianas. A mídia russa independente indicou que uma refinaria foi atingida, enquanto o governo ucraniano declarou que retaliava danos à sua infraestrutura energética. Briansk, por onde passa o gasoduto Druzhba, foi alvo de ataques ucranianos. Apesar de danos locais, a operadora do gasoduto garantiu que os suprimentos de petróleo para a Europa não foram afetados. Esse ataque simboliza a tensão crescente na região. A ofensiva ucraniana, descrita como resposta a ataques russos, refletiu na destruição de drones em Briansk. Segundo autoridades russas, 14 drones foram abatidos e um incêndio breve atingiu uma instalação industrial, sem ameaças aos suprimentos. A mídia ucraniana destacou que os ataques visaram estruturas estratégicas, como depósitos de petróleo. Especialistas apontam que essa estratégia busca enfraquecer a logística russa e pressionar Moscou em sua campanha militar prolongada. Autoridades russas afirmaram que o míssil hipersônico Oreshnik pode ser lançado nos próximos dias, intensificando o conflito. Descrito como poderoso e veloz, ele representa uma nova ameaça no campo de batalha, aumentando o temor de escalada militar. O governo russo já usou o Oreshnik em ataques na Ucrânia, com 6 ogivas convencionais. Apesar disso, especialistas ocidentais minimizam seu impacto, considerando-o mais uma tentativa de Moscou de intimidar Kiev e seus aliados. A Ucrânia afirmou que os ataques ao território russo são respostas proporcionais aos danos sofridos em sua infraestrutura. Esses ataques sublinham a determinação de Kiev em resistir, mesmo enfrentando pressões internas e externas. Observadores apontam que a escalada nos ataques ucranianos pode ampliar o envolvimento do Ocidente, aumentando o risco de um conflito ainda maior. A Rússia alertou que o uso de armas ocidentais pelos ucranianos intensifica a ameaça global. O governo russo declarou que, embora o Oreshnik seja uma arma moderna, ele não altera o equilíbrio do conflito. Autoridades destacaram que continuam priorizando a defesa e os interesses estratégicos russos, mantendo suas operações em Briansk e além. O leste da Ucrânia enfrenta uma fase de tensão máxima, com avanços russos em Donetsk. Forças russas se aproximam de Pokrovsk, um ponto estratégico para as defesas ucranianas visando capturar o Donbas e consolidar sua posição na região. O avanço russo é impulsionado por milhares de soldados norte-coreanos mobilizados para a fronteira de Kursk, apoiando operações. Apesar de desafios logísticos, essas forças têm papel crescente na estratégia de Moscou contra Kiev. Em Kharkiv, a Rússia continua atacando Kupiansk,
um ponto-chave na defesa local. A cidade, retomada pela Ucrânia em 2022, está sob pressão de Moscou, que busca reverter perdas anteriores com ofensivas intensas na região. As conquistas recentes em Donetsk, como a captura de Avdiivka e Novotroitsk, demonstram o ímpeto russo. Contudo, analistas apontam que os custos humanos e materiais dessas operações têm sido significativos para Moscou. O Kremlin mantém o objetivo claro de controlar totalmente o Donbas. Em Donetsk, os combates intensos criam frentes sinuosas, colocando as forças ucranianas em posições desafiadoras enquanto Moscou tenta cercar áreas como Kurakhove. A linha de frente em Donetsk se transformou em um palco de avanço russo, com Moscou conquistando o terreno em um ritmo acelerado. Contudo, a resistência ucraniana em cidades estratégicas continua frustrando parte das intenções russas. Em Kupiansk, a presença russa aumentou, mas sem ganhos significativos no último mês. A defesa ucraniana impede avanços maiores, enquanto as forças de Moscou enfrentam dificuldades na linha Kupiansk-Svatove-Kremina. Analistas ucranianos alertam que o uso de tropas norte-coreanas representa uma nova dinâmica no conflito. Apesar de sua inexperiência, essas forças adicionam pressão às defesas ucranianas, especialmente nas frentes mais vulneráveis. As batalhas por Pokrovsk são vistas como o clímax da campanha ofensiva russa em 2024. Os combates intensos na região testam os limites das forças ucranianas, que enfrentam ataques coordenados em várias frentes simultaneamente. Moscou registra suas maiores perdas de tropas desde o início do conflito, mas continua empenhada em capturar áreas estratégicas. A determinação russa contrasta com os esforços ucranianos de conter os avanços com recursos limitados. Forças russas se concentraram em Donetsk, expandindo o controle em áreas como Shevchenko e Zeleny. Essas conquistas são parte de uma estratégia maior para cercar Pokrovsk e reforçar sua posição no Donbas. A batalha em Donetsk reflete o objetivo russo de garantir vitórias antes de possíveis negociações em 2024. O avanço contínuo na região destaca a complexidade e o custo humano do conflito prolongado entre os dois países. Combates em Kursk, envolvendo tropas norte-coreanas, ampliaram a intensidade do conflito. A colaboração entre Moscou e Pyongyang reforça a estratégia russa, mas a eficácia dessas forças ainda é questionada por analistas. A cidade de Voznesenka, em Donetsk, permanece na zona cinzenta, sem controle definido. Enquanto Moscou reivindica avanços, a resistência ucraniana dificulta o progresso em áreas críticas para a estratégia russa na região. Em Lyman, as forças russas reduziram o uso de veículos blindados, optando por ataques de infantaria. Essa mudança reflete os desafios enfrentados por Moscou em áreas com defesas ucranianas bem estruturadas. Vladimir Putin declarou que o míssil Oreshnik reduz a necessidade de armas nucleares, destacando sua velocidade e potência. Lançado em Dnipro, ele foi descrito como uma arma convencional capaz de causar destruição comparável a um ataque nuclear. A Rússia ajustou sua doutrina nuclear para incluir ameaças à soberania e integridade territorial de Belarus e Rússia. Essa mudança acompanha a introdução do Oreshnik como elemento-chave na estratégia de dissuasão militar. Belarus pediu a Moscou o posicionamento do Oreshnik em seu território, identificando 30 possíveis locais. Essa decisão foi criticada pela oposição bielorrussa como uma provocação ao Ocidente e uma ameaça à soberania do país. Autoridades russas afirmam que o Oreshnik, com sua capacidade de atingir até 5.000 quilômetros, é essencial para conter ameaças ocidentais. Especialistas, no entanto, minimizam seu impacto estratégico, apontando limitações práticas. A introdução do Oreshnik elevou as tensões com o Ocidente, especialmente após o uso de mísseis de longo alcance por Kiev. Putin enfatizou que a Rússia age com cautela e restrição, mas mantém sua posição firme contra os aliados da Ucrânia. O lançamento do Oreshnik ocorreu dias após os Estados Unidos permitirem o uso de mísseis de longo alcance por Kiev. Putin sugeriu que tais decisões ocidentais intensificam o conflito, aumentando o risco de uma escalada nuclear no cenário global. Autoridades russas destacaram que o Oreshnik pode neutralizar sistemas de defesa antimísseis, reforçando a segurança estratégica do país. Essa arma, segundo Putin, oferece à Rússia uma vantagem significativa em um cenário de crescente rivalidade militar. A mídia estatal russa elogiou o Oreshnik como um divisor de águas, enquanto analistas internacionais questionam se ele realmente altera o equilíbrio de poder. A tensão entre Rússia e Ocidente cresce, com ambos investindo em novas tecnologias militares.
A oposição em Belarus criticou o governo de Alexander Lukashenko por permitir o uso do território para fins militares russos. A presença do Oreshnik é vista como uma ameaça à paz regional e um novo capítulo na aliança Moscou-Minsk. O Kremlin reafirmou seu compromisso de fortalecer a segurança russa e de seus aliados. A introdução do Oreshnik foi apresentada como uma resposta às ameaças percebidas, mas analistas apontam que sua eficácia no campo de batalha ainda é incerta. Friedrich Merz, líder da oposição alemã, sugeriu uma aliança entre Alemanha, França, Reino Unido e Polônia para preparar a Ucrânia para mudanças políticas nos Estados Unidos. A proposta visa garantir apoio contínuo, mesmo com incertezas sobre o governo de Donald Trump. Merz criticou o chanceler Olaf Scholz por hesitar no apoio à Ucrânia, enquanto promoveu um grupo de contato com Polônia e Zelensky. Essa iniciativa visa fortalecer a resistência ucraniana contra a Rússia, com foco na cooperação europeia. Apesar das críticas, Scholz reafirmou que enviar tropas alemãs à Ucrânia está fora de questão, evitando uma escalada direta. O governo alemão mantém sua abordagem cautelosa, priorizando assistência financeira e armas defensivas. A Ucrânia garantiu que pode resistir sem ajuda dos Estados Unidos até 2025. O ministro das Finanças ucraniano destacou que o país possui recursos suficientes para manter sua defesa, mas reforçou a importância de construir confiança com a nova administração americana. Merz afirmou que a Europa deve aproveitar o tempo para planejar alternativas, caso os Estados Unidos reduzam seu apoio militar. Ele defendeu estratégias que garantam a continuidade do fornecimento de armas e apoio financeiro à Ucrânia. A proposta de Merz busca preparar o continente europeu para todos os cenários possíveis em 2024. Ele enfatizou a necessidade de uma estratégia unificada entre os principais países europeus, garantindo que a Ucrânia não fique isolada. O governo ucraniano destacou a importância de manter relações fortes com a nova administração dos Estados Unidos. Autoridades enfatizaram que a cooperação com aliados europeus será crucial para enfrentar os desafios do próximo ano. A Alemanha enviou sinais mistos sobre sua posição no conflito. Enquanto Scholz adota cautela, a oposição liderada por Merz pressiona por uma abordagem mais proativa, incluindo um envolvimento maior em questões estratégicas da Ucrânia. Observadores apontam que a iniciativa de Merz reflete a crescente preocupação na Europa com a incerteza sobre a política externa dos Estados Unidos sob Trump. A aliança proposta pode representar um marco na cooperação europeia em defesa. O apoio à Ucrânia continua sendo uma questão divisiva na política europeia. Merz enfatizou que, independentemente das mudanças em Washington, a Europa deve assumir maior responsabilidade pelo conflito e pela estabilidade regional. Taiwan criticou duramente as manobras militares chinesas, chamando-as de ameaças à estabilidade no Indo-Pacífico. O governo exigiu que Pequim encerrasse os ataques provocativos, que incluem a presença de quase 90 navios na região. As manobras chinesas são vistos como uma resposta às viagens do presidente de Taiwan ao exterior. Pequim tenta reforçar sua posição territorial, mas Taiwan mantém a vigilância militar, afirmando que continuará protegendo sua soberania. Autoridades taiwanesas acusaram a China de uma manobra de bloqueio marítimo, usando sua guarda costeira para reforçar a presença na cadeia de ilhas do Pacífico. A manobra é interpretada como um teste de estratégia para possíveis conflitos futuros. O presidente taiwanês Lai Ching-te pediu à China que abandone ações hostis e adote o diálogo. Ele afirmou que força militar não trará respeito internacional, enfatizando que Taiwan busca manter relações pacíficas e respeitosas com outros países. A resposta de Taiwan às manobras chinesas destaca o papel das forças armadas locais na proteção da ilha. Analistas acreditam que a pressão militar chinesa é um sinal para o presidente dos Estados Unidos, mostrando os limites da paciência de Pequim. A China restringiu o espaço aéreo perto de sua costa, indicando novas manobras. Especialistas interpretam isso como um recado estratégico à administração americana, especialmente diante das visitas de líderes taiwaneses aos Estados Unidos. Observadores afirmam que a presença militar chinesa perto de Taiwan é um lembrete do objetivo de Pequim de reunificar a ilha. Contudo, Taiwan continua fortalecendo suas alianças internacionais para resistir a qualquer tentativa de invasão. O governo dos Estados Unidos reafirmou seu compromisso com Taiwan, destacando a importância de fornecer armas e treinamentos. Autoridades americanas alertaram que qualquer ataque à ilha teria sérias consequências para a estabilidade global. A tensão no Estreito de Taiwan reflete o crescente desafio entre Pequim e Washington. Com manobras militares intensas, a China busca enviar uma mensagem clara de que considera Taiwan parte de seu território, enquanto o Ocidente apoia a independência da ilha.
O almirante americano Samuel Paparo declarou que os Estados Unidos estão prontos para derrotar a China em um conflito por Taiwan. Ele destacou a experiência recente de combate das forças americanas como uma vantagem em caso de confronto militar. Muito obrigado por chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais e eu te agradeço muito por isso. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. E se você curtir muito esse conteúdo, ajude o nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria. Valeu!